Olha, e eu volto agora a falar da situação de saúde pública em nossa capital. Estamos mostrando há 2 dias a superlotação no Hospital de Urgência de Sergipe por falta de médico nas unidades de saúde do município. E para falar sobre esses problemas na saúde pública, eu recebo aqui agora no estúdio o presidente do Conselho Regional de Medicina, Gilvan Monteiro. Bom dia, Gilvan. Bom dia. Olha, gente, eu não sei se você estava acompanhando também as reportagens que fizemos aqui na TV Atalaia sobre esse problema de superlotação. Desde o primeiro dia do ano que os sergipanos e o pessoal de Aracaju, principalmente, vem sofrendo bastante, né, com esses problemas, esses impasses. O Conselho está acompanhando de perto isso também, né? O Conselho, na verdade, nós fizemos uma visita ontem lá no Hospital da Zona Norte e Zona Sul, em relação a essa questão da demanda de atendimento e a escala de profissional disponível para atender as pessoas. Essa não é a primeira fiscalização que nós fazemos Zona Norte e Zona Sul. Especificamente, do segundo semestre do ano passado para um dos dias atuais, nós fizemos 4 fiscalizações já. Então, nós não fomos no Zona Norte e Zona Sul por causa dessa movimentação. Também por isso. E, além desse aspecto, comparar com as fiscalizações que tenham sido feitas anteriormente. O que avançou, o que não avançou. Dessa vez, a provocação da fiscalização foi o noticiário da imprensa em relação à paralisação. O que nós detectamos foi, entre outras situações, uma escala totalmente irregular em relação à função do profissional médico naquela instituição. Então, se você tem uma unidade que tem a chamada área vermelha, área de atendimento do paciente crítico, que precisa de um médico presente 24 horas, esse médico não pode estar no atendimento. Quem está no atendimento fica em contato com a porta, que é a linha de frente. Então, quando chega um paciente grave, você vai ter que fazer a opção, ou atende o paciente grave que chegou, ou vai ficar na sala onde tem os pacientes graves já internados na instituição, que por sinal na última fiscalização no Hospital da Zona Norte, tinha um paciente que foi internado no dia 12 de dezembro, no respirador usando com ventilação mecânica. Então, um paciente que, pela resolução, deveria estar naquela unidade no máximo 4 horas. Então, não tem como o profissional médico executar o trabalho conforme as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina, que prestam um bom atendimento às pessoas que procuram aquele serviço. Então, corre o risco de o Conselho ter que tomar uma atitude mais incisivas em relação ao funcionamento dessas unidades. Qual seria essa atitude do Conselho perante toda esta situação que os médicos e também os pacientes estão vivendo? A função do Conselho Regional de Medicina, ela é estabelecida por lei, que é fiscalizar o exercício da atividade profissional de uma maneira que o profissional ele tenha plena capacidade de atuar adequadamente para as pessoas, em benefício da população. E, atualmente, isso não está acontecendo nem na Zona Norte e Zona Sul. Então, cabe ao Conselho notificar as autoridades, apesar de que ela já sabe o que está acontecendo, notificar essas autoridades na possibilidade de haver uma interdição ética da atividade médica nas instituições. Então, hoje de manhã, a Secretaria está sendo notificado sobre isso daí, vai ser estabelecido um prazo, nesse caso específico, curto para a resolução dos problemas, porque é uma situação que não tem justificativa de estar acontecendo. A desassistência e a exposição do profissional no exercício da profissão é uma atitude que já deveria ter sido editada, porque não é um caso urgente que aconteceu. Isso vem se discutindo, dando-se prazos e não são cumpridos. Então chega um momento em que o Conselho realmente pode decretar uma intervenção ética parcial na atividade profissional no hospital.
Juntando as condições que não são suficientes nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, com a situação do salário, da forma de pagamento, fica impossível, né, lidar com isso. Para o profissional médico ter um pensamento mais positivo com relação ao exercício profissional dele nessas unidades? Veja, já passou do momento dos gestores enfrentar essa situação da saúde com mais eficiência. Essa situação é a situação anunciada já. O que o Conselho procura atuar é nessa atividade profissional. A questão do salário, forma de pagamento, valores, isso é uma questão do sindicato e o sindicato está atuando nisso daí. Agora, a qualificação do profissional e a presteza do atendimento cabe ao Conselho. E, como a gente gostaria de ressaltar, não é a primeira fiscalização e nós não estamos fazendo essa fiscalização exclusivamente por conta da paralisação. O que acontece com a paralisação de Zona Norte e Zona Sul? Sobra para o Hospital João Alves. Sobra para o Hospital João Alves. Que a área azul já tem uma demanda acima da capacidade de atendimento. A gente vai continuar daqui a pouquinho com essa conversa com o presidente do Conselho Regional de Medicina, mas você que está chegando agora, ligou agora no Balanço Geral Manhã, nós estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Gilvan Monteiro. A gente continua a falar então da situação das unidades de saúde dos hospitais aqui de Aracaju. O senhor falou sobre intervenção ética. Quais seriam as unidades que poderiam ter essa intervenção? De acordo com a situação que nos deparamos hoje, seria o Hospital da Zona Norte e Zona Sul. Foram as duas unidades fiscalizadas. Nestor Piva e o Fernando Franco. Fernando Franco. Isso. Como é que está a situação no Fernando Franco? Fernando Franco, ele se destina ao atendimento de clínica médica, tem um cirurgião de plantão e a pediatria. Nós, quando fizemos a fiscalização na terça-feira, nós detectamos que, na quarta-feira, aliás, nós detectamos que havia nas duas unidades restrição do atendimento, tanto que as recepções estavam praticamente vazias. No local de internamento das crianças, tinha duas crianças internadas apenas. No adulto, a recepção também vazia e o local onde eram os pacientes de observação, também apenas com um paciente. A sala de estabilização tinham 3 pacientes, como na Zona Norte também estava cheio. Na Zona Sul, especificamente, em relação ao atendimento da pediatria, tem uma situação, além disso tudo, que nós detectamos nas outras fiscalizações e também nessa, por exemplo, alguns itens foram corrigidos. Então, tem vários itens em relação à falta de monitores, de pacientes graves, oxímetro, respiradores, desfibriladores, alguns desses itens foram atendidos. Quando você vai, por exemplo, para a internação da pediatria, você vê os berços das crianças com as mães sem poltronas para repousar durante a noite. Às vezes as mães ficam deitadas no próprio leito da criança porque não tem onde ficar, então ficam numa cadeira de plástico. Então, são situações inaceitáveis e de fácil resolução. É impressionante. É como se eu disse, falta bom senso só, né? É impressionante como essas coisas não andam. Também tinha apenas um pediatra de plantão, apenas um clínico de plantão, o que hoje também deve estar acontecendo, tanto Zona Norte e Zona Sul. Então, essa desassistência que põe em risco a atividade profissional, nós temos que tomar providência. E o mais grave nisso tudo é que esse tipo de situação é totalmente evitável. As pessoas envolvidas nesse processo têm que sentar e querer resolver a situação. É diferente de você faltar um material e não tem no comércio. Não tem, a indústria faltou na indústria. Vai ter que licitar. Tem que ter tempo para chegar. Aqui, essa situação não. A situação é querer resolver. Diante de toda essa situação enfrentada pelo município, como é que fica, então, o Hospital de Urgências de Sergipe? Tem condições de atender toda essa demanda que vem atendendo nos últimos dias? Pelo que a gente percebeu, não. Mas eu queria ver e ouvir a resposta do senhor.
Olha, sobre o Hospital de Urgência de Sergipe, eu tenho a seguinte situação. Já fui médico da urgência, já fui chefe do setor de internamento, diretor clínico, diretor técnico e diretor geral. Ou seja, conhece de perto essa Então, realidade, ali eu né? conheço da porta da frente à porta dos fundos. Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Mesmo que se o Estado contrate mais médicos para atender essa demanda que chega da Prefeitura, não tem espaço físico. Se a gente for na área azul hoje do hospital, por conta que o hospital é um hospital porta aberta, é um hospital porta aberta, quer dizer, você tem que atender todo mundo, não tem condição de fazer uma atividade correta para enfermagem, para médico, para todos os setores, sem as unidades Zona Norte e Zona Sul abertas, imagine fechadas. E o que a gente sempre chama atenção em relação ao Hospital João Alves, e eu gosto de ressaltar, aquilo ali é a vitrine, é o espelho de como está funcionando a saúde no Estado. Tem outro hospital também que é o Zé Franco, né? Também não tem condições de suportar uma grande quantidade de pessoas? Também não. Fisicamente não tem como, independente de você colocar mais médicos, nem colocando beliche para atender os pacientes, dá condição. Em relação à situação que nós vivemos hoje na área azul do hospital. A solução para todos esses problemas seria a construção de uma outra unidade de saúde? Olha, quando nós falamos em saúde, habitualmente nós focamos na atenção secundária e terciária, que é a parte de clínicas, de hospitais, mas nós não podemos esquecer da atenção básica, que é quem gera a demanda para a UPA, que é quem gera a demanda para o Hospital João Alves. Então, a quantidade de pacientes de atenção básica que são atendidos tanto nas UPAs quanto no Hospital João Alves Filho é muito grande. A demanda é exorbitante. Então, o problema da saúde já começa lá na base. A base tem que ser corrigida. Às vezes o gestor se preocupa muito em construir. Mas se você não cuida da base, você não vai parar de construir nunca. Não vai parar de construir nunca, porque a demanda vai ser sempre crescente. Mas não só por conta do aumento da população. A demanda vai ser sempre crescente pela ineficiência do sistema. Isso eu não estou dizendo que Aracaju não precisa de um outro hospital que dê um suporte ao Hospital João Alves. O Estado precisa tomar uma definição em relação à dependência de instituições que abrem e fecham. Então, o Hospital João Alves ele precisa de uma retaguarda, de um hospital geral, vamos supor, um hospital geral de porta fechada, mas que atendesse todas as demandas que não são urgência. O senhor falou sobre abre e fecha de hospital, um exemplo disso é o Hospital Cirurgia, né? De cirurgia. O Hospital Cirurgia é um caso para se estudar. Uma vez eu cheguei para o Dr. Francisco Hollenberg, numa reunião da SOMESE, e falei, professor, desde que eu sou estudante, aquele hospital tem problema. Ele virou para mim e disse, meu filho, desde quando eu era estudante já era desse jeito. Né? Então, falta decisão, falta postura, falta vontade para querer resolver. Agora, o senhor falou que a Secretaria já foi notificada quanto a essa intervenção ética. Tem algum prazo para a Secretaria cumprir com relação à regularização desses problemas? Essa notificação sai agora. Eu assino agora de manhã. Ok. Eu estou falando para você agora, né? Mas essa notificação eu vou assinar agora antes das 8 horas para ser entregue. E tem um prazo, a partir do momento que a Secretaria recebe a notificação, tem um prazo para ela regularizar todos esses problemas? Veja, em relação, nós temos um prazo pela regulamentação do CFM, nós podemos estabelecer prazo até 30 dias para a resolução dos problemas de acordo com a sua gravidade. E fizemos isso de outras vezes, tanto é que teve algumas respostas, né? Teve algumas respostas. Então, tem situações que o prazo é de 10, 15, 20 dias, de uma semana, de um dia. Esse prazo, eu vou fazer uma plenária do Conselho amanhã de manhã para definir isso, mas a minha proposta é 24 horas. Essa situação não pode perdurar. Não pode perdurar. Aparentemente, é uma situação simples, mas está longe de ser simples isso daí. Isso está implicando em desassistência. Isso está implicando
em chegar uma pessoa na porta do hospital que precisa de um atendimento de urgência e poder morrer na porta do hospital porque não tem um profissional para ir atender. Então, não dá para esperar. Então, a princípio, a minha proposta para levar para a plenária do Conselho é de 24 horas, para que você tenha uma quantidade mínima para que essa escala funcione. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre a situação geral dos hospitais aqui do estado de Sergipe e qual o planejamento do Conselho para este ano de 2019. O Conselho, ele vem, interessante que a atividade conselhal não é uma atividade publicizada propositadamente. O que nós queremos é que melhore as condições, que melhore a assistência, sem ficar com muito alarde. E é assim que tem sendo feito. Nós fiscalizamos as unidades e estamos extremamente preocupados com quem está na linha de frente. Quem está na linha de frente é quem assina o atestado de óbito, é quem responde processo ético no Conselho e quem responde processo criminal na Justiça Comum. Então, esse início de ano já está sendo programado fiscalizações permanentes e constantes nas instituições. Ou seja, o Conselho vai, fiscaliza, estabelece o prazo, um dia depois que vencer o prazo, volta para ver como é que está a instituição. E aí tomar as medidas cabíveis. Nós fizemos, por exemplo, essas fiscalizações. Eu lembro que do segundo semestre do ano passado para cá, nós fizemos 4 fiscalizações no Zona Norte e Zona Sul. E vocês nem sabiam que foram feitas essas fiscalizações, porque o Conselho se preocupa muito com isso. Por exemplo, período eleitoral. As fiscalizações não deixaram de ser feitas, mas nós tomamos muito cuidado com o uso indevido dessas fiscalizações, mas ao mesmo tempo cobramos para que as resoluções legais sejam cumpridas. A partir de agora, essa situação de fiscalização, ela vai ser uma rotina. Muito obrigada, presidente, pela sua participação. Volte mais vezes para falar, então, da situação, dos problemas, né, e das soluções também da saúde do estado de Sergipe. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Espero que as próximas sejam para elogiar. Falar dos pontos positivos, né?